Olá, que bom que você está aqui. Eu não sei se eu te dou bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a que horas você vai estar ouvindo isso, mas o importante é que você estará ouvindo. E você chegou aqui nesse programa chamado Entre Irmãos. Por que Entre Irmãos? Porque é a hora que os irmãos vão se reunir para conversar acerca do Pai. É isso mesmo. A gente não fala sobre nós nesse programa. A gente vai conversar sobre tudo aquilo que o eterno Deus de amor, o único poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o único, que ele faz na nossa vida. Talvez você esteja pensando, mas como assim? Ele disse que era para sermos testemunhas. Cristo, quando veio ao mundo, disse: sede minhas testemunhas, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Aí a gente contextualiza e diz: Barra do Piraí, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, mundo. Hoje nós estamos aqui para conversar. E você vai ter o prazer de conhecer a história de uma pessoa que tem um testemunho muito legal. O nome dele é Sérgio William Soares Toledo, mas todo mundo chama ele de Serginho. E aí, eu já tomei para mim esse nome. Ele é dentista, músico, cristão, ele vai contar um pouquinho dessa história. E a gente vai passar aqui um tempo glorificando a Deus através do nosso testemunho. Seja bem-vindo ao programa Entre Irmãos. Oi, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, Neuza. Prazer para mim estar aqui, poder participar, falar com você. Graças a Deus, oportunidade maravilhosa. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de poder contar aquilo que o nosso Pai fez por nós, né? É verdade. Sérgio, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você é dentista, mas no meio da sua caminhada, né, tem uma história aí. Se apresente, porque eu acho que você é a melhor pessoa. Você é casado, eu sei que você tem filhos. Conta aí um pouquinho. Sim. Eu sou casado com a Luciana, minha esposa. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Luiz Guilherme, que tem 22 anos. Ele está hoje cursando Engenharia Metalúrgica, em Volta Redonda, na UF. Eu tenho o Lude, que é um outro menino de 15 anos, que está cursando o 9º ano, no ensino fundamental. Graças a Deus, todos servos de Deus, todos fiéis na igreja, louvando ao Senhor. Essa é a minha família querida. Que bom, isso é muito bom. Ter 2 meninos, e assim, eu já acredito que seja uma grande missão, educar 2 meninos para serem homens honrados, com valores, com propósito, para glorificar Deus. Num mundo como hoje, eu acho que não deve ser fácil. É um grande desafio, porque eles são bombardeados o tempo inteiro, né? Tanto no ambiente escolar, quanto aos conteúdos, hoje de tudo, né? De televisão, de celular. Então, assim, é um tempo muito difícil, né? Onde a gente passa menos tempo com eles do que a escola passa, né? Do que às vezes o celular passa. E a nossa vida corrida de trabalho, então a gente tem que aproveitar o pouco tempo, às vezes, que passamos juntos e transformar esse tempo em um tempo de qualidade, para realmente conseguir transmitir valores para eles, que dê a eles raízes firmes para não cair, porque as provações hoje são muito fortes. E é um desafio. Ser pai de um já é jovem, o outro ainda é adolescente, mas é um desafio muito grande, né? A sedução do mundo é muito grande, muito forte. Eu imagino, mas eu creio que eles tenham você como referência, não é? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você fez um voto com Deus. Sim. Então, quando a gente vai contar o testemunho assim, né, de vida, geralmente os testemunhos mais impactantes são aqueles que eu fui ex alguma coisa, né? Fui um ex-drogado, ou fui um ex-bruxo, ou fui um ex-traficante, né?
Mas, assim, eu sou um ex-nada. Eu fui nascido e criado no Evangelho, né? Meus pais me deram uma excelente educação. A minha mãe foi a minha primeira professora da escola dominical, era minha mãe, então eu aprendi não só em casa, mas como na igreja também, com a mesma professora, né? As histórias da Bíblia, os conceitos de Deus. Então, assim, para mim, eu agradeço muito ao Senhor pela família que Ele me deu, né? E a criação que eu tive, né? Os valores que foram formando, né? O nosso caráter e a nossa vida com Deus, né? Então, assim, eu sou muito grato por tudo isso, né? E nunca me afastei do Senhor. Me alegro em dizer, né? E isso não é mérito meu, claro que não. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia do Senhor. As oportunidades sempre existiram, como sempre existem para todos. Mas, assim, o Senhor sempre me deu a grata satisfação de Ele me sustentar e a gente permanecer firme, né? Em todos os ambientes pelo qual eu já passei. Ambientes de faculdade, são ambientes complicados, né? Ambientes de vida secular, de amigos, mas o Senhor sempre me sustentou. Com relação ao voto, né? Eu sempre frequentei todas as atividades de igreja, desde criança, desde adolescente, né? Então, existia um congresso estadual batista que acontecia lá em Rio Bonito, no acampamento batista de Rio Bonito, chamado Conabert. Eu conheço aquele acampamento. Você sempre foi batista? Sim, sempre fui da Igreja Batista. Meus pais foram fundadores da igreja que eu pertenço hoje, que é a Segunda Igreja Batista, aqui em Barra Piraí, Pastor Celso. E hoje eu tenho a grata surpresa de trabalhar no ministério do Pastor Celso, trabalhando na parte musical da igreja. Mas, então eu ia em todos esses congressos, nunca faltava nenhum. E meus pais sempre me incentivando. E hoje eu faço isso com meus filhos, eu mando eles em todos os congressos que tiver. Eu incentivo, eu mando para eles participar. E aí, num desses congressos, eu lembro, né? Você esquece disso, eu tive nessa época, a idade que tem o Lute hoje, meu filho novo, tinha 15 anos. E ali, numa mensagem de um dos pastores, ele perguntou quem gostaria de vir à frente, consagrando sua vida ao serviço do Senhor. Né? Você tinha que idade? Eu tinha 15 anos. 15. E ali eu me senti muito tocado naquele momento. Eu lembro do episódio como se fosse hoje, né? Hoje eu estou com 53 anos de idade. Eu tinha 15 naquela época. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui à frente, emocionado, né? E dizendo ao Senhor que eu queria dedicar minha vida a Ele com a música, que é um dom que eu sempre tive, que sempre mexeu muito comigo, música, sempre tocou muito em mim. Eu toco instrumento desde garotinho, desde 8, 9, 10 anos de idade, eu já mexia nos instrumentos, já tocava. Sempre fui autodidata, né, aprendendo a tocar sozinho. Mas, e ali com 15 anos, eu fiz esse voto ao Senhor, né, consagrando a minha vida que eu serviria com música. Mas a vida da gente vai seguindo, né, e às vezes a gente se esquece, né, daquilo que a gente... daquilo que a gente falou, daquilo que a gente colocou diante de Deus. E a minha família me deu sempre uma excelente formação, para mim e para o meu irmão. Nós éramos dois também, assim como eu tenho 2 meninos, nós éramos 2 também, eu e meu irmão. E o meu irmão foi fazer faculdade de medicina, entrou para a faculdade de medicina, e se tornou um grande médico, prosperou muito financeiramente e profissionalmente, se tornou um grande médico. E aí a família falava assim, e você vai ser... Eu era um pouco diferente do meu irmão, né? O meu irmão, desde criança, ele falava, um dia eu vou crescer e vou ser médico. E eu, desde criança, eu só queria jogar bola, só queria soltar pipa, né? Enquanto meu irmão ficava em casa estudando, e o máximo que ele fazia era sair para ir no cinema assistir um filme, eu não, eu estava na rua o dia inteiro, chegava com o joelho ralado, sangrando, e meu irmão falava assim, não, mãe, não encosta nele, não, deixa que eu cuido dos ferimentos dele, que um dia eu vou ser médico. E você só queria ser criança, né? E eu só queria ser criança mesmo, eu só brincava, jogava bola,
e música, sempre gostei de música. Mas como eu era autodidata, eu não sabia ler partitura, eu não sabia ler cifra, eu sabia tocar, não sabia mais nada. E para você seguir uma carreira de fazer uma faculdade de música, você tem que ter um mínimo de nível técnico, de leitura de partitura e tudo, até para você conseguir passar num vestibular para música. Então, eu não tinha nada disso, e quando chegou naquela época, e a gente fazia prestar o vestibular, a família pressionou bastante. Não, mas você tem que fazer alguma coisa, o seu irmão já está encaminhado, já está na faculdade de medicina, e você precisa fazer alguma coisa e tal. E eu falava, mas a gente gosta de música, mas e aí, como é que você vai fazer música? Você não sabe ler partitura, então vamos começar a estudar. Aí eu, naquela preguiça de, vou começar a estudar, vai demorar, e optei em fazer odontologia, né? E aí eu fiz o vestibular, e eu passei na faculdade de odontologia, comecei a cursar na faculdade de odontologia, mas sempre, em diversos momentos na vida, o Senhor sempre faz a gente lembrar daquilo que a gente acordou com Ele lá atrás. Né? É verdade. A palavra de Deus diz, até em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4, quando fizeres um voto a Deus, não demore em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de voto de tolo. Se você cumpra o que você faz, ou seja, Ele não pediu para você fazer, foi você quem fez o voto, né? Então Ele aguarda que você cumpra esse voto. É verdade, é verdade. A gente tem um exemplo também na Bíblia muito claro disso, no livro de Juízes, a vida de Jefté. Sim. Um personagem que fez um voto tolo, né? Não pensou antes de fazer o voto ao Senhor, e ele disse que a primeira coisa, se ele fosse vencedor na guerra, quando ele voltasse, a primeira coisa que ele visse, ele sacrificaria ao Senhor. E qual foi a primeira coisa que ele viu? A filha dele. A filha dele. Por isso que Deus fala, não faça voto, né? Porque Ele não se agrada de voto de tolo. Mas eu sei que o seu voto não foi voto de tolo. Mas aí o que acontece, Nilson? Aí eu acabei indo para a faculdade de odontologia, e no terceiro ano de odontologia, quando você realmente entra na parte clínica, que é a parte que você realmente começa a lidar com o paciente, começa a fazer cirurgia, fazer tudo, eu realmente tive a noção de que eu não era vocacionado para essa área. Né? Realmente não. Mas eu olhei para trás e falei assim: meu pai já pagou 3 anos de uma faculdade caríssima, muito caro. E eu vi o sacrifício que meu pai estava fazendo para manter um filho na medicina e um filho na odontologia. Não é muito fácil, não é fácil. Né? E o Senhor, eu vi meu pai vender carro, eu vi meu pai vender telefone, que naquela época, se copiar o telefone era mais caro que um carro. Muito mais caro. Então, eu vi meu pai se sacrificando de tal forma para conseguir manter eu e meu irmão na faculdade. Eu falei, eu não posso fazer, eu não posso simplesmente dizer, não quero mais. Então, eu fui até o final, eu concluí a faculdade de odontologia, mas a gente acaba se acomodando. Né? A vida vai passando, a gente vai se acomodando. Eu saí da faculdade de odontologia e entrei para o Exército. Eu fui ser tenente do Exército, como dentista. Olha. E eu servi num quartel de pronto emprego. O que é pronto emprego? Você, como dentista, ou como médico, como veterinário, você pode servir numa unidade de saúde, onde você realmente vai atuar na sua profissão, ou você pode cair, como eu caí, num quartel de pronto emprego, onde, hipoteticamente, se o Brasil entrasse numa guerra, é o primeiro que vai. Né? Então, é um quartel que vive em intenso treinamento, o tempo inteiro treinando. No meu caso, eu estava ali como dentista, então eu era apoio médico, mas eu tinha que estar em todos os exercícios do quartel. Então, o meu quartel fazia viagens para a Amazônia, viagens para a Bahia, viagens para tudo quanto é lugar, e a gente estava sempre indo. Então, tinha aquela vida ali super ativa, né, no militarismo, mas ficava sempre o voto que eu fiz lá atrás. E a gente vai seguindo um novo rumo de vida, né, que as circunstâncias vão te levando, mas em vários momentos o Senhor sempre fala, não foi isso que você combinou com ele. Mas você foi servindo ao Senhor quando você estava no Exército, com certeza. Sim, sempre dando, eu sempre tive a minha vida
com o Senhor, nunca me afastei, né? Sempre honrei ao Senhor. Tenho experiências marcantes ali no Exército, de soldados, que eu falei de Jesus para ele, e hoje ele é pastor. Então, assim, graças a Deus o Senhor sempre me abençoou, mas não era isso que eu tinha, que eu tinha acordado com o Senhor. Com ele, mas eu acho interessante que ele não joga para perder. Ele vai usando os nossos caminhos para nos levar exatamente para onde ele quer. Não é? Foi isso que ele fez. Ele te jogou no... Tá bom, você está indo por esse caminho? Então você vai servir nesse caminho, você vai ser missionário nesse caminho, você não vai passar simplesmente por esse caminho. Você vai deixando as sementes e elas vão germinando e vão florescendo. Isso. E nesse tempo, Neuza, que eu estava no Exército, na verdade, até já no meu último ano de faculdade, eu passei a fazer parte de um conjunto que chamava Conjunto Consagração, em Duque de Caxias. Não sei se você chegou a ouvir falar. Aí na Baixada Fluminense, chamava Conjunto Consagração. Eu fiquei 7 anos nesse grupo. E esse grupo fazia muita obra missionária. Eu fiz parte desse grupo, e esse grupo viajava o Brasil todo. E a gente tinha um motorhome, que era um ônibus, que foi adquirido até daquele programa Reencontro, do pastor Fanini, lá de Niterói. O grupo adquiriu esse motorhome. Dentro desse motorhome tinha equipamento sonoro, de som, tinha gerador, e tinha toda a infraestrutura, banheiro, cama. Então a gente viajava, parava nos lugares, ligava o gerador, botava o som numa praça, fazia evangelismo. A gente trabalhava muito, só para você ter uma ideia. No ano, todas as sextas, sábados e domingos, nós estávamos em algum lugar fazendo evangelismo. Sextas, sábados, à tarde e noite, e domingo de manhã, tarde e noite. Então, era muito intenso o trabalho. Né? Mas mesmo assim, você achava que faltava alguma coisa. Sim, e o Senhor sempre me mostrava que faltava alguma coisa. O Senhor sempre me mostrava. E não só através das circunstâncias, mas através da nossa devocional diária, às vezes uma leitura, alguma coisa, aí vem aquela palavra, vem na sua mente, olha, ainda está faltando, né? Não foi bem isso, né? E através também de circunstâncias, por exemplo, chegou um momento que eu falei, eu vou ficar na carreira militar, eu vou estar confortável, isso para mim, né? Eu consigo fazer a obra do Senhor, eu também consigo ter um bom salário, consigo ter uma vida confortável, então eu vou seguir a carreira militar. Só que tudo que eu fiz para seguir a carreira militar, não consegui. Deu errado em todas as vezes. Inclusive uma especialização em periodontia, onde eu cursei 2 anos, e na hora de pegar o diploma eu tive um problema familiar, e eu não consegui pegar o diploma, eu perdi, e quando eu fui recorrer, olha, você vai ter que cursar tudo de novo, mais 2 anos. E aí já fui perdendo prazos, ou seja, não deu. Portas começaram a fechar. Isso, para esses intentos a porta, porque não era esse o plano do Senhor. Né? Hoje a gente entende isso, na época a gente ficava meio revoltado, meio chateado, mas hoje a gente entende que o Senhor vai trazendo à tona, vai fazendo a gente lembrar, né, de tudo, e a gente vai entendendo. Então, assim, eu tive essas tentativas de ir realmente para um caminho que era confortável, não só financeiramente, como de fazer a obra de Deus. E, às vezes, assim, eu coloco muito isso para a minha vida. Nem sempre o que o Senhor quer para nós é o que o nosso coração está pedindo. Né? A gente vê o exemplo de Jonas, né? O coração dele não era para ir lá pregar em Nínive. Tanto é que foge da presença de Deus. Sim. E quando aí precisou ficar na barriga do peixe 3 dias para a ficha cair, né? Mas quando a ficha cai, mesmo assim, ainda não estava no coração dele, porque uma cidade que você conseguiria alcançá-la toda em 10 dias, ele fez tudo em 3. Já que é para cumprir, eu vou cumprir logo esse negócio. Rapidão ele já fez. E depois ainda ficou chateado porque deu certo. Ficou.
É porque ele não queria estar naquele lugar, né? Jonas talvez tivesse uma história meio complicada com Nínive, e aí ele queria usar a justiça dele, porque os ninivitas não eram um povo muito fácil. Sim. E talvez Jonas achasse injusto salvar um povo que não condizia com os valores dele, mas é aí que a gente percebe que os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. A misericórdia de Deus é diferente da nossa. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, então todos merecem a redenção. Cristo veio para todos, né? E ele nos deu o ministério da reconciliação, então nos cabe sair reconciliando aqueles que ficaram inimigos de Deus e trazê-los de volta, porque são filhos. Trazê-los de volta. Eu digo, esse ano eu até falei para as meninas lá na igreja que o slogan nosso foi: a Páscoa, muito mais que um chocolate, é a história uma história de amor de um pai buscando os seus filhos. Sim. Porque foi para isso que ele mandou Cristo, né? Vai lá resgatar o restante dos seus irmãos, vai buscar. Mas nem todos ainda entenderam essa missão. Entenderam esse propósito. E por não entender, a gente acaba indo por lugares que nos afastam. Mas você estava com a chama ardendo ainda, né? Mesmo indo para o quartel, mesmo indo para a faculdade, a chama daquele voto Sim. ainda estava acesa aí. Sim, sim. Eu sei que eu dei o melhor da minha juventude na obra do Senhor, ainda que eu não tenha cumprido totalmente o que eu tinha combinado com ele, né? Mas o Senhor nunca desistiu de tocar no meu coração, de me chamar para uma obra mais integral, né? Para servi-lo. Então, assim, eu tenho uma alegria muito grande de ter estado sempre na presença de Deus fazendo esse trabalho. Mas chegou uma época em que realmente, assim, Deus tocava de uma forma tão forte e acontecimentos pessoais também na minha vida, todos eles me direcionavam e me levavam para aquele momento em que eu fiz esse voto com o Senhor, né? E até que um dia eu tomei coragem e cheguei para minha esposa e falei: olha, Luciana, eu vou largar a odontologia. Eu sei que a odontologia é o nosso sustento hoje, mas eu estou muito incomodado nesse sentido. E aí eu trabalhava na época num sindicato, aqui em Barra do Piraí, que era um sindicato do comércio. Então eu era um dos dentistas do sindicato do comércio, além de trabalhar em consultório também. E aí eu fiquei sabendo que o sindicato ia passar por um remanejamento lá de profissionais e tal, eles iriam ter que demitir alguns profissionais, por questão financeira, que eles não estavam aguentando tantos dentistas assim. E nessa época eu falei com ela: olha, se eu tiver nessa lista aí, os dentistas que vão sair, eu vou sair para não voltar mais, eu vou sair para cumprir o que o Senhor chamou. E foi justamente o que aconteceu. E ali realmente eu tomei essa coragem e falei: Senhor, agora eu estou nas tuas mãos, né? E aí a gente fala assim: agora vai ser fácil, porque agora o Senhor vai abrir todas as portas, né? Mas é assim. Não, eu já quero te perguntar uma coisa: você fez o voto quando era solteiro, agora você está casado, já tinha os filhos? Já. E aí, como é que foi isso para a família? Olha, de repente eu digo: olha, eu estou tirando o nosso sustento e eu vou viver pela fé. Como é que foi isso? Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu tenho uma esposa que é uma mulher de Deus. É uma mulher tremenda, uma mulher de Deus. É uma companheira que me ajuda em tudo, né? Faz até mais do que ela precisa fazer. Tem muitas responsabilidades que são minhas como pai, e às vezes, quando eu vejo, ela está me ajudando. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. A Luciana é uma pessoa maravilhosa, sempre compreensiva, sempre atenta a tudo que Deus tem para nós. Então, assim, ela nunca foi obstáculo de nada. Mas desde o nosso namoro, noivado, esse ano faço 28 anos de casamento. E desde aquela época, eu sempre compartilhava isso com ela. E eu lembro que eu falava assim: olha,
eu estou dentista, mas não sou dentista. Eu sempre falava isso. E eu lembro que antes de casar, eu sempre falava assim, você tem certeza, pode ser que em algum momento eu tome coragem e abandone isso tudo pelo reino. E ela sempre teve esse entendimento, não, eu sei com quem eu estou casando, e o Senhor vai direcionar. Então, e depois disso demorou o quê? 15 anos. Né? Depois de 15 anos, quando eu tive essa conversa com ela, né, pedi que ela orasse para que Deus testificasse também isso no coração dela. Então, assim, ela me apoiou. Então, assim, foi muito pacífico isso. Né? Mas a gente já, como eu estava falando, a gente às vezes pensa o seguinte, não, agora sim, agora eu vou realmente obedecer, então agora vai dar tudo certo. E às vezes o Senhor nos prova, né? Ah, você realmente você vai me obedecer agora? Agora você vai fazer o que a gente combinou? Deixa eu ver até onde você está disposto realmente a fazer isso. Porque é sempre fácil quando tudo dá certo. Né? Ah, sim. Mas o Senhor, às vezes, nos prova. Então, assim, aí eu comecei a viver de dar aulas de música. Eu ainda não tinha um ministério. Eu ainda não tinha um chamado para trabalhar em nenhuma igreja. E eu falei assim, bom, eu tenho família, né? A minha esposa trabalha, né? Ela é concursada na prefeitura. Essa responsabilidade não pode ficar só em cima dela. Então eu comecei a dar aula. Mas eu comecei a dar aula, falei assim, gente, eu vou dar aula, mas eu não sei nada, eu só sei tocar. E aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer uma faculdade de música. E aí eu comecei a realmente estudar, e eu fiz a minha faculdade de música, eu fiz pós-graduação, né? E nesse tempo, olha, é uma matemática que eu não sei explicar. Como eu fiz isso tudo dando aula de guitarra, de violão, né? E eu consegui pagar a faculdade de música, consegui pagar minha pós-graduação, dando aulas, e foram vindo mais alunos, e até que eu fui convidado para ajudar um ministério de uma igreja lá em Vassouras, Igreja Batista Memorial em Vassouras, o pastor Sandro, pessoa muito querida, ele e a esposa dele, Jaqueline, pessoas maravilhosas, começando um projeto inicial lá em Vassouras, na igreja lá, pouquíssimas pessoas, apenas 30 membros, uma igrejinha pequena, e ele me chamou para ir lá ajudar, e eu fui, e a igreja me ajudava um pouco que a igreja tinha, a igreja também me dava uma pequena ajuda financeira, e ali eu fui começando a desenvolver o meu ministério, né, com muita dificuldade. Só para você ter uma ideia, eu tinha uma equipe ministerial de louvor, onde todos eram muito iniciantes, então, assim, eles tocavam assim, de uma forma muito precária, e às vezes aquela música bem mal tocada, bem desafinada, e eu falava assim, Senhor, como que nós vamos fazer? E foi ali que Deus começou a me ensinar, que Ele não ouve nada disso, Ele ouve o nosso coração. Sim, exatamente. E aí, assim, isso não justifica a gente entregar para Deus o que a gente tem de pior. A gente tem que entregar o nosso melhor, mas nada disso vai impressioná-lo. O que vai mover o coração, o que vai mexer com o Senhor é a nossa sinceridade, é a nossa entrega, é o nosso desejo de adorar o nome dEle, de glorificar o seu nome. Então, isso eu fui aprendendo ali, com aquela equipe ruim, às vezes com uma música tão desafinada, mas que arrancava lágrimas. Né? E assim, é uma coisa que só o Senhor faz. Só. É porque é para Ele, né? O grande problema é quando a gente quer agradar a audiência. A gente quer agradar a plateia. Sim. Né? Porque, será que a plateia vai gostar? Será que eles vão achar que está... Peraí, mas para quem é o culto? Para quem é o louvor? Não é? Eu já fui ministra de louvor e eu sempre perguntava para Deus o seguinte: qual a música que o Senhor quer ouvir? O que vai agradar o teu coração hoje, né, no culto? E já tive experiências de muitas vezes a gente não conseguia ensaiar. Era só orar, era só adorar, e a gente falava assim, agora como é que vai ser no momento do louvor?
e fluía de tal forma porque ele se agradou daquilo que a gente fez antes. Não é a técnica. Você pode ter a melhor técnica, mas se o teu coração está voltado para a técnica, não está voltado para a adoração, não flui. Para quem é a técnica? Eu vou tocar maravilhosamente bem, fazer não sei quantos movimentos para que o público ache bonito. Não é para ele, é para ele. Não é para cá, é para cá, né? Não é para frente, é para o lado. Hoje eu digo lá para a minha equipe, que eu tenho aqui, na nossa igreja, de louvor, hoje eu digo para eles sempre o seguinte: a nossa missão é alcançar o coração do Senhor, agradar o coração do Senhor, para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas possam perceber. Então eu digo para eles o seguinte: as pessoas precisam entrar aqui dentro da igreja e perceber algo ou receber algo que elas não receberiam lá fora. Então, lá fora, elas vão receber música de boa qualidade. Elas vão receber música bem tocada. Isso tem lá fora também. Elas vão receber todo tipo de técnica, todo tipo de perfeição, mas lá fora elas não vão receber o mover do Senhor. E esse mover do Senhor não vem com ensaio, não vem com estudo, não vem com nada disso, vem com consagração de vida. Então, isso é o que uma equipe ministerial de louvor não pode deixar de ter. Uma equipe ministerial de louvor, ela tem que orar mais do que ensaiar. Ela tem que se consagrar mais do que se preparar. Uma coisa não anula a outra, é claro. Porque senão a gente pode entrar, então vou fazer, então não vou ensaiar mais hoje, não vou mais ensaiar, não vou mais estudar, o que eu tenho tá bom. Não, aí a gente entra na parábola dos talentos, né? Eu pego o meu talento e enterro. Não, eu tenho que multiplicar o meu talento. Claro, eu tenho que me aperfeiçoar cada dia mais, estudar mais, me preparar mais e estar me dedicando para multiplicar o meu talento e entregar o que eu tiver de melhor para o Senhor. Mas a consagração da minha vida vem antes. Eu tinha um baterista que ele era autista, uma pessoa maravilhosa, e às vezes no meio do louvor ele levantava e ia embora para casa. Então no meio da música a gente ficava sem bateria. E aí às vezes a gente falava assim, nas primeiras vezes gente, o Gabriel foi embora, parou de tocar, levantou e foi embora. Mas depois com o tempo a gente foi percebendo que isso era, né? E isso não abalava mais a gente, a adoração continuava. E olha, foi uma experiência fantástica. E depois dali, eu fui convidado para retornar para a minha igreja, né, de origem, para trabalhar no Ministério de Música. Então é onde eu estou até hoje, cumprindo o que o Senhor realmente o que eu combinei com o Senhor. E tem te faltado alguma coisa? Não, é o melhor lugar para a gente estar no centro da vontade de Deus. Não tem melhor lugar. Jesus disse que não seria fácil, no mundo tereis aflições. Mas não precisa ser complicado. O evangelho é simples, o que ele nos pede é simples, ide fazer discípulos e testemunhai. Toma sua cruz e siga-me. Eu tenho que tomar a minha cruz, entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado aqui nessa terra e pedir a ele forças para seguir em frente. Né? O interessante é que você percebeu que a rota que você estava fazendo não era a rota combinada, traçada. Você tinha escolha para seguir em frente. Você poderia ter desfocado totalmente, ter olhado, não, eu estou ganhando dinheiro, eu tenho uma família, eu vou agora ficar aqui porque aqui está confortável, aqui está bom, eu tenho meu dinheiro todo mês, a minha família está sendo suprida e está tudo certo. Eu era jovem demais quando eu fiz esse voto. Ele vai estar sempre nos fazendo lembrar, vai estar sempre tocando. Aí uma situação ou uma circunstância, Deus fala assim, viu? Está lembrando? Né? E aí a gente para e assim, tá certo. E aí, só que a gente às vezes não tem coragem, né? E o Senhor vai permitindo situações na nossa vida até um ponto que a gente fala, eu me rendo, Senhor. Seja feita a tua vontade, né, na minha vida. É verdade. Em termos de custo, se você fosse contabilizar, se fosse possível contabilizar, isso te custou muito?
fazer a vontade, seguir esse voto? Pelo contrário, porque quando você começa a entender, né, e a depender do Senhor, você começa a olhar as coisas com outra perspectiva, né? Você já não olha mais com os seus olhos, ou com a sua capacidade. Você olha com a dependência, que você está com Deus que pode tudo, né? Então, assim, por isso Jesus falou, olha, lança o teu fardo sobre mim, eu carrego para você, né? Então, assim, a gente passa... Num outro foco, você olha, não, isso aí vai ser muito mais complicado. Mas quando você vem para os braços do Senhor e Ele conduz, não é que é fácil, o Senhor faz tudo. Eu costumo dizer que o jugo dele é leve. A gente carrega um jugo pesado quando a gente está fazendo mais do que deveríamos ou do que podíamos. Sim. E ele diz, está pesado, está cansado? Vinde a mim, o meu jugo é leve. E olha, Neuza, sabe o que eu acho mais bacana? Quando o Senhor realmente consegue colocar dentro do nosso coração o entendimento de que tudo que a gente faz, que a gente vive, tem um peso para a eternidade. Porque é natural do ser humano projetar a nossa vida. A gente nem sempre projeta a nossa eternidade. Nós vamos viver para sempre na presença do Senhor. Então, pode ser que aqui não seja tão fácil assim, mas lá vai ser maravilhoso, lá tem peso de glória. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu tive uma experiência umas 2 semanas atrás. Eu sou muito ficcionado de música, eu gosto muito de música minha vida inteira, desde criança, então, e eu gosto muito de música instrumental, jazz, pop, então eu ouço muita música instrumental. E eu fui lavar a calçada da minha casa, e eu coloquei um fone de ouvido, coloquei uma música instrumental para ouvir, comecei a ouvir, estou lá lavando a calçada e ouvindo aquelas frases, aqueles, né, ritmos, e eu falava, rapaz, olha que frase bacana que esse cara fez, esses caras tocam demais, e eu apreciando a técnica, o talento de músicos americanos, né? E Sim. Aí, eu lavando a calçada ali, ouvindo, e eu falei assim, Senhor, se o Senhor me desse 1/3 do talento que esses caras têm, eu ia te honrar, eu ia glorificar o Senhor. Você sabe que na mesma hora o Senhor falou comigo, o Senhor colocou na minha mente assim, lembra da parábola dos talentos? Aí eu lembro, ele falou assim, se você for fiel no pouco que eu te dei, eu vou te colocar sobre o muito. Na eternidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem uma música que você nunca ouviu, ninguém ouviu. Talvez lá você esteja fazendo essa música e talvez eles não. Fantástico isso. E eu falei assim, Senhor, obrigado, não está mais aqui quem falou, obrigado pelo pouco que o Senhor me deu, eu quero ser fiel. Nossa, mas olha, agora que você falou, chega a emocionar aqui, porque realmente a gente está pensando aqui e medindo pela régua do outro, né? Eu queria ter um pouquinho do talento do outro, eu queria fazer aquilo que ele fez, mas Paulo diz para que a gente busque o melhor dom. E o melhor dom, às vezes, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas ele está vendo e está preparando algo maior para nós que realmente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. Lá em cima tem acordes que talvez você nunca tenha imaginado na sua vida. Né? Acordes, sons, melodias. Nossa, eu fico imaginando. Tem uma música que eu gosto muito, e que diz assim, é uma música até do Renascer Praise, que diz que a minha vida seja um louvor a ti. Cada momento um acorde especial. Minha vida seja um louvor a ti. Cada momento um acorde especial. Cada mês um hino novo, cada ano uma sinfonia que cante o teu amor, Jesus.
se a cada ano que a gente passar, cada mês, cada dia, a gente projetar um acorde diferente, um som diferente, porque é para a glória dele, uma música diferente que agrade os seus ouvidos, que chegue até o alto como incenso agradável. Nossa, o quanto ele não vai fazer, quanto ele não vai se derramar, porque ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso louvor. E o nosso louvor não é necessariamente um louvor musical, mas eu louvo ao Senhor com a minha vida, honrando um serviço, quando você foi lá pelo exército cuidar de vidas, não é? É um louvor. Louvor é serviço. As pessoas pensam que louvor é música. Louvor é serviço. Os levitas serviam a Deus. E o que o Senhor diz para os levitas? Vocês não vão ter herança. A herança de vocês sou eu. Eu sustento vocês. Eu dou a vocês o que vocês precisam. Somente sirvam. Serginho, foi um papo, assim, maravilhoso. Eu ficaria aqui eternidade conversando com você. E é uma honra para nós estarmos aqui. E eu queria que você deixasse umas suas considerações finais aí para essa turma que está chegando e que às vezes não tem a percepção do que é louvor. O técnico, ele não tem, a gente não tira a importância dele, né? Mas o preparo espiritual é fundamental. Então, assim, a palavra que eu posso deixar, primeiro, aproveitar a oportunidade, né, de entregar o que a gente tem de melhor para o Senhor. Né? A gente, às vezes, se acostuma tanto com o sagrado, está tão acostumado a estar na igreja, tocando aquilo, passa a ser tão mecânico, passa a fazer parte, e a gente precisa ter o coração, a cada oportunidade, uma expectativa de algo novo, porque Deus tem algo novo para a gente em todos os momentos. Em cada culto, algo novo pode acontecer. É que a gente, às vezes, chega com o coração tão vazio de expectativas. Eu não tenho expectativa de nada, vai ser um culto como todos os outros. Né? Mas que a gente possa mudar essa nossa forma de pensar. Esperar sempre algo novo, algo grandioso do Senhor, porque Ele tem muita coisa para fazer. Ele é Deus de infinitas possibilidades, né? E que a gente possa levar sempre a sério essa questão de consagração de vida. Né? A adoração ela não acontece só no domingo, ela acontece todos os dias, em todos os momentos. E o que a gente vive durante a semana vai refletir no que vai acontecer domingo lá no culto. Né? É verdade. O milagre que a gente vive fora do templo, ele interfere no que acontece lá dentro do templo. Quando a gente pega o texto lá de Atos 3, quando Pedro e João curaram o coxo fora do templo, esse milagre que eles fizeram lá fora fez com que lá dentro 5.000 almas se convertessem. Não é, gente? Então, assim, o que a gente faz durante a semana, o preparo que a gente tem durante a semana, consagrando, buscando, tentando ter uma vida devocional com o Senhor todo dia, tendo um tempo a sós com Deus. Como é difícil hoje ter tempo para Deus, né? O que a gente tem de mais precioso hoje é o nosso tempo. E a gente entrega o nosso nardo, né? Nossa pérola preciosa a gente entrega para o celular, a gente entrega para o trabalho, a gente entrega para a família, a gente entrega para tudo. E às vezes para o Senhor, às vezes nem tem que. Então, isso é muito importante. E eu tenho certeza que a gente, fazendo isso, a gente pode até ser um ministério que não seja conhecido aqui na Terra, mas vai ser conhecido lá no céu, com certeza. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Então, a gente tem que dar até o dízimo do tempo, né? Separa aí 2 horas e 40 minutos do seu dia e entrega para ele. Entrega para ele, para um pouco, respira, agradece por tudo que ele fez. Eu quero dizer para você, muito obrigada, Serginho, por ter estado aqui. E a nossa audiência, as pessoas que estão nos ouvindo, nossos irmãos que estão aí, eu quero te dizer uma coisa. Lembre-se de sempre se lembrar e de nunca esquecer. Mais do que
um simples louvor. Faça da adoração um estilo de vida. Adore o Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Louve a Ele todos os dias, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Não é só cantando, mas servindo, amando, cuidando daqueles que são importantes para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sirva com a sua vida, sirva com os seus bens, siga, simplesmente sirva. E lembre-se, nunca faça nenhum voto que você não possa cumprir. Ele não te pede para fazer voto, nós fazemos. E Ele sabe se temos ou não condição de cumprir. Então, só arme acordo com aquilo que você pode realmente cumprir a sua parte. É isso que Deus espera de nós. Ele tem sido fiel todos os dias. A bondade e a misericórdia nos recebe todas as manhãs. Isso é motivo de gratidão. Senhor, muito obrigado. Obrigada por cada um que esteve aqui, que ouviu esse programa, que escutou a nossa conversa. Eu sei que pessoas estão esperando uma resposta de Ti, aguardando algo, que esse programa, Senhor, venha abrir o coração, trazer novos entendimentos e consciências para cada um e cada uma que está aqui escutando esse programa. Que seja um tempo de vida nova, que seja um tempo de algo novo, que seja um tempo de louvor na vida dos Teus filhos e filhas, na vida dos nossos irmãos. Conduza-nos segundo a Tua vontade, em paz, em tudo que nós vamos fazer. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós vamos. Fique bem e te vejo no próximo programa. Obrigada, Sérgio. Tchau, obrigado.